Inicialmente, gostaria de agradecer aqui ao Nassif pelo convite, e é um prazer vir a Brasília falar sobre esse tema. É um tema com o qual já me ocupo faz um certo tempo, inicialmente tratando de regulação de infraestrutura no âmbito municipal e local, e agora em perspectiva mais macro. Bom, eu vou fazer uma fala bastante breve, na verdade eu só pretendo pincelar alguns aspectos, tomando como palavras-chave aquelas definidas na programação, ou seja, a questão da regulação, a questão da burocracia e a questão do meio ambiente. E o meu intuito com isso na verdade, mapear alguns problemas relativos à burocracia, regulação e meio ambiente e pensar ou refletir sobre eventuais soluções. Só fazendo uma ressalva, os setores de infraestrutura são muito diferenciados. Então, se nós começarmos lá a considerar a diferenciação básica entre infraestrutura energética, infraestrutura logística e infraestrutura social, só nisso nós temos aí milhões de universos com normas extremamente detalhadas e bastante complexos. Além disso, nós podemos falar ainda hoje de infraestrutura ambiental, que é considerado importante para fins de sustentabilidade. Enfim, tem muita coisa envolvida. Portanto, eu tentei fazer uma abstração de problemas com base em alguns casos concretos para simplesmente ilustrar alguns pontos que me pareceram problemáticos em uma visão panorâmica, tá certo? Mas, de todo modo, algum desses pontos, ou muitos desses pontos, podem não fazer sentido para um setor específico. Tá? Então, é muito difícil abstrair nessa matéria, então eu vou tentar só pontuar algumas coisas. Bom, em primeiro lugar, a questão da regulação. Antes de se falar de problemas, é preciso perguntar, afinal, por que a regulação é importante para o incremento de infraestrutura no Brasil? Ou por que a regulação é importante para atrair investidores, para facilitar financiamento? Bom, para nós juristas, a regulação bem feita é relevante pelo fato de que ela gera previsibilidade para o agente de mercado, ela gera segurança jurídica e, por meio de segurança jurídica e previsibilidade, isso acaba tornando o investimento em infraestrutura pública mais atrativo. Então, quer dizer, o nosso papel como jurista é tentar oferecer um ambiente institucional seguro, minimamente previsível, para que os agentes de mercado venham colaborar com o Estado e invistam em infraestrutura. Então, é por isso que nós falamos tanto em regulação. Bom, do meu ponto de vista, o que eu tenho visto aqui em trabalhos científicos, ou mesmo atuando na ponta, porque eu atuo muito com municípios, e às vezes no nível estadual, o que se nota em primeiro lugar é um certo insulamento ou um isolamento setorial do modelo de agências. E o Nassif tocou nesse ponto agora mesmo. Quer dizer, as infraestruturas necessariamente envolvem aspectos geográficos, econômicos, sociais, que são transsetoriais. Só que nós criamos um modelo, principalmente no nível federal, de agências setorializadas. Alguns estados da federação partiram para um modelo um pouco diferente. Alguns estados criaram lá até agência que trata de todo tipo de infraestrutura. Talvez seja um pouco genérico. O estado de São Paulo já partiu para um modelo um pouco intermediário. Então tem a Artesp lá e outras agências que tratam de mais de um setor. E no nível federal nós temos várias agências extremamente especializadas. Bom, isso gera muitos problemas na prática se o planejador ou regulador não dialoga com reguladores de outros setores. E o que nós enxergamos do ponto de vista jurídico, e isso não é só um problema das leis que regem serviços públicos, infraestrutura e agências, mas também é um problema do Estatuto da Cidade, é um problema da legislação ambiental. O legislador brasileiro se preocupa muito pouco em criar mecanismos de interação na legislação. Vou tratar do problema, só exemplificando, o Estatuto da Cidade. Vejam, no Estatuto da Cidade, se vocês olharem, não há um dispositivo legal que trate da necessidade de um município dialogar com o outro para tratar de um problema de infraestrutura, ou do planejamento. Então, quer dizer, eu posso ter dois municípios limítrofes, um decide construir lá um parque industrial de indústria pesada, e o município vizinho ali quer construir uma área extremamente residencial. Agora, obviamente, se eles planejarem isso de maneira setorializada, aquilo não vai funcionar. Os interesses vão se chocar.
Então, o Brasil ainda, eu acho que engatinha muito em matéria de normas de cooperação. Isso na Alemanha já é um pouco diferente. Na Alemanha é muito interessante que até as leis de planejamento, e a própria lei de processo administrativo federal trata de planejamento, incluindo planejamento de infraestrutura, prevê normas muito claras de cooperação, inclusive cooperação internacional. Ou seja, se eu desenvolvo um projeto de grande infraestrutura e essa infraestrutura causa impacto em um país vizinho, eu tenho que também ouvir o meu país vizinho. Né? Então, vejam como essa questão do isolamento ainda pode ser trabalhada, não é, no Brasil, porque aqui nós não temos efetivamente muitas normas sobre essa matéria. Eu só mencionei a lei das agências, que acabou de ser arquivada, não é? Mas a lei das agências, ela trazia no seu projeto regras de cooperação transsetorial, o que me parecia interessante. Tudo bem que a lei das agências era um pouco vaga nesse aspecto, né? Ela só dizia, olha, as agências precisam cooperar. Tá, mas cooperar como? Quais são as obrigações dessas agências, né? A nova lei do CAD, que trata aí de regulação concorrencial, menciona explicitamente as agências também, permite que o CAD chame as agências para resolver problemas concorrenciais, né? Enfim, eu acho que tem muito aí para se pensar na questão setorial. Eu não quero me alongar porque o tempo é curto, né? Mas enfim, só um exemplo do problema. O segundo problema é o isolamento regulatório. Muitas vezes nós falamos de regulação, identificando a regulação com as agências reguladoras federais. Só que nós esquecemos que existem inúmeros polos reguladores. O próprio município é um grande regulador. Obviamente, na medida em que em toda infraestrutura se assenta, ou a maioria das infraestruturas, como suportes fáticos, né, ou aparato técnico, ele tem que se assentar numa região geográfica, e essa região geográfica vai estar no limite de algum município. Então, o município, obviamente, vai ter algum tipo de influência regulatória sobre aquela infraestrutura. Então, eu preciso pensar, para além do nível federal, qual vai ser, né, o impacto daquela infraestrutura na localidade e como o município pode reagir com aquela infraestrutura ali. Porque se nós não pensarmos a infraestrutura do ponto de vista federativo e dialógico, né, com essas outras entidades, o que acontece? Eu planejo aqui a infraestrutura, na hora em que essa infraestrutura vai ser executada, ou o projeto vai ser executado, ele é barrado. Ele é barrado por uma ação dos moradores locais, ele é barrado por uma ação do Ministério Público, ele é barrado por um óbice imposto pelo Tribunal de Contas, né? Mesmo o Ministério Público tem que ser lembrado como uma entidade que faz uma forma de regulação indireta. Né? Veja, eu citei alguns casos aqui, não é o caso do Porto Maravilha, que tem recursos da União, o caso lá da reurbanização do centro do Rio de Janeiro, da região portuária. Nesse ano mesmo, o Ministério Público do Rio de Janeiro, né, ajuizou uma ação civil pública para obstar a execução do projeto de infraestrutura. Por quê? Porque havia uma série de dúvidas sobre o impacto da derrubada da perimetral, né, para absorção do fluxo de veículos ali, de trânsito, né, de tráfego naquela região portuária. O Ministério Público, além dessa ação civil pública, fez uma série de audiências públicas para questionar a operação urbana consorciada. Então, quer dizer, se eu não envolvo o Ministério Público, não adianta nada planejar aqui em Brasília, porque na hora que esse projeto for executado no local, na ponta, ele vai ser paralisado, né? Então, aí nós precisamos superar essa necessidade, superar essa ideia de que, olha, dá para resolver tudo em uma instância central. Não, não dá. Eu preciso dialogar com o Ministério Público, eu preciso dialogar com o Tribunal de Contas, né? E isso não é só para regulação setorial de infraestrutura, isso também é para regulação de concorrência no CAD. O CAD também precisa dialogar com o Ministério Público, senão não resolve os problemas. Senão toma uma decisão regulatória e, na prática, né, as outras instituições obstam a execução dessa decisão. Outro caso lá, Aeroporto de Congonhas, uma briga eterna entre o município e a Infraero, né? Até foi aplicada uma multa à Infraero, se não me engano, né, porque descumpriu lá mais de 50 condicionantes ambientais. Então, quer dizer, não adianta tentar manter um aeroporto descumprindo condicionante, né, porque isso não vai funcionar. Eu preciso dialogar com o IBAMA, eu preciso dialogar com o município, senão não vai para frente. Próximo.
Outras questões, acho que, na minha opinião, importantes, né? A fragilidade decisória. Isso é um ponto complicado no Brasil. Por quê? Porque as agências são entidades administrativas. E num país em que vigora o princípio da unicidade de jurisdição, toda e qualquer decisão das agências podem ser questionadas. Então, se eu não penso muito bem as decisões regulatórias em matéria de infraestrutura, inclusive dialogando com o TCU e dialogando com o Ministério Público, eu posso ter minha decisão derrubada. Há um certo amadurecimento nesse aspecto no Brasil. O STJ recentemente mencionou o tal do princípio da deferência, não é? Uma decisão que foi tomada aí pela Anatel, tratando de valor de compartilhamento de infraestrutura. Então, por esse princípio da deferência, o judiciário abriria a mão do controle em favor, não é, da expertise técnica da agência, não é? E por isso não controlaria a decisão da agência reguladora, não é, em matéria de infraestrutura. Só que esse princípio da deferência não é regra. A regra, não é, então, quer dizer, eu não tenho isso como um princípio positivado em uma legislação. Esse é um posicionamento que o STJ utilizou em um caso, extraindo esse princípio da doutrina, não é? Mas isso não garante estabilidade decisória às agências e a decisões em matéria de infraestrutura, né? Outro problema também que para mim parece complicado, a fraqueza das agências na execução das suas decisões, né, em matéria de infraestrutura. Porque, vejam, se as agências não executam as suas decisões em matéria de infraestrutura, sobretudo as decisões punitivas, qual é o estímulo, não é, que o agente privado, regulado, detém para cumprir essas decisões ou a obedecer à regulação? E vejam, até tem alguns dados de uma notícia publicada recentemente, que são assustadores. Vejam lá, a ANS arrecada 2,5% das suas multas. A Anatel arrecada 6,5% das suas multas. A Ancine arrecada 5% das suas multas. E o TCU, que nós podemos pensar, bom, o TCU é o grande exemplo, né? Mas não é. O TCU arrecada 8,3% do que aplica do ponto de vista sancionatório. Então, quer dizer, o que significa isso em termos de infraestruturas? Se os agentes de mercado recebem um sinal de que não é preciso obedecer à regulação, então tudo que nós estamos discutindo aqui não serve para muita coisa. Por quê? Porque nós discutimos, nós pensamos em planos, nós pensamos em novas ideias, só que quando um agente de mercado age mal, um agente de mercado regulado age mal, nós não fazemos nada. Então, qual é o sinal que nós passamos para o mercado? E, obviamente, se um agente de mercado que age mal não recebe nenhum tipo de punição, apesar de ter sido punido juridicamente, o sinal que ele passa para o outro agente de mercado é que ele não precisa agir corretamente, né? Então, isso cria um ciclo de desestímulo, o que é bastante ruim em matéria de infraestrutura, né? Então, eu citei aqui algumas agências para vocês terem um exemplo. E depois há também um problema concorrencial, né? Muitas vezes esse isolamento setorial das agências acaba prescindindo de um diálogo efetivo com as autoridades concorrenciais, o que pode ser complicado. Vejam, né, aqui o próprio Bernardo mencionou que se verificou que aquele modelo de gestão de ferrovias, ao longo dos anos, não permitia um amplo acesso a todos os players. E aquilo gerou um problema concorrencial, porque eu tenho uma ferrovia que é monopólio natural, basicamente, né, sendo gerenciado por um agente de mercado que acaba negociando da maneira que bem entende com outros players. Isso é complicado, então preciso pensar em modelos que sejam pró-concorrenciais, né? Quem sabe agora a reestruturação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, né, que alocou aí para a SEAE, lá do Ministério da Fazenda, a função de orientar a administração pública a respeito da concorrência, quem sabe isso nos garanta aí uma melhora, né? Bom, o segundo eixo... você pode passar? O que é aquele caso do setor todo que você falou? Tá. Aqueles foram um caso lá das usinas de Rondônia, em que houve problemas no fornecimento fornecimento de material, e descobriram que havia um cartel ali atuando, etc., né? Mas era mais de fornecimento de material. Bom, o segundo termo-chave mencionado pelo Nassif é a questão da burocracia, né? Eu acho que muitos já falaram sobre esse aspecto aqui, né? De nada adianta oferecer dinheiro e financiamento se eu não tenho projetos e se eu não tenho pessoas que consigam pensar projetos e executar os projetos, né?
Eu vou dar um exemplo que foge um pouco da área de infraestrutura, mas eu atuo muito com gestores estaduais e locais. E a primeira pergunta, quando eu dou algum curso de treinamento, é a seguinte: o que é direito administrativo? E muitos me dizem, eu não faço a menor ideia. Então, quer dizer, uma pessoa que não sabe o que é direito administrativo, que rege servidores, que rege licitações, que rege princípios da administração, como uma pessoa dessa em um município é capaz de formular um projeto e executar um projeto de gestão de infraestruturas super complexas? Né? Então, a primeira questão é nós precisamos mudar o estilo de gestão, nós precisamos formar novos gestores. E o problema é que no Brasil nós temos uma cultura de formação de gestores públicos muito recente. Isso é da década de 90, a ENAP da década de 90. Então, quer dizer, nós não temos uma cultura, nós não tínhamos sequer no nível federal. Agora, imaginem vocês no estadual e no municipal. Então, nós precisamos pensar em um estilo de gestão, né? Então, primeiro, profissional. E, em segundo lugar, um estilo de gestão que se livre um pouco daquela concepção burocrática pela qual o administrador público não pode fazer nada, não pode ser criativo, né? Porque a premissa do modelo burocrático é que nós desconfiamos do agente público. E é isso que justifica a nossa Lei 8666 de licitações. É uma lei que desconfia do agente público, que diz exatamente tudo o que ele deve fazer, para que ele não tenha que pensar em absolutamente nada. Né? Então, nós precisamos também superar isso e criar gestores que estejam capacitados para dialogar e para encontrar soluções regulatórias, em matéria de infraestrutura, inclusive, né? Dentro dessa lógica que nós chamamos de Smart Regulation. Né? Bom, segunda questão importante em matéria de burocracia, a questão do planejamento e avaliação da regulação. Muitos falaram aqui, de planejamento, né, e eu acho que esse assunto eu acho que não preciso dizer, né, isso eu acho um pouco óbvio. Falta uma cultura de planejamento, né, para que se evitem problemas na execução desses projetos de infraestrutura. Porque se eu não tenho um planejamento, o projeto se torna frágil. Se o projeto se torna frágil, ele vai ser questionado. E se ele é questionado, né, ele gera insegurança. E quanto mais insegurança eu tenho, maior vai ser o preço que os agentes de mercado vão cobrar para entrar num projeto de infraestrutura. Né? E maiores serão os requisitos que os financiadores, né, estipularão para conceder os financiamentos necessários a isso. Tá certo? Então, nós temos aí um problema grave em planejamento. E outra questão também que me parece importante, né, é a da descentralização. Né? Isso retoma um pouco ao que eu já disse. Não é possível, né, tentar planejar a infraestrutura sem dialogar com gestores locais e sem conhecer realidades locais. Eu preciso saber quais são essas realidades locais, qual é o desejo dessas realidades locais, para então planejar, não é? E que desse planejamento então se extrai uma decisão efetiva. Tá certo? Próximo. Bom, então só pontuando para concluir aqui, na última palavra-chave, no último termo-chave definido pelo Nassif, que é meio ambiente. Né? Eu acho que essa palavra foi muito bem colocada aqui, porque meio ambiente tem a ver muito intensamente com sustentabilidade. Eu não estou dizendo que meio ambiente é sustentabilidade, aliás, muita gente confunde isso. Né? Meio ambiente supõe, sustentabilidade supõe proteção ambiental, proteção social e desenvolvimento econômico. Né? Sustentabilidade não é só proteção do meio ambiente. Agora, falar de meio ambiente e infraestrutura é falar de sustentabilidade. Eu não posso pensar em infraestruturas que, por exemplo, em um segundo momento, se mostrem totalmente inúteis e ociosas. Isso tem acontecido na Europa, porque aqui nós temos um cenário de crescimento demográfico, mas em muitos países europeus nós tínhamos um cenário de decréscimo demográfico. E o que passou a acontecer na Europa? Havia um excesso de infraestruturas em algumas regiões, mas não tinha mais população para utilizar aquela infraestrutura de maneira ótima. E aquela infraestrutura começou a gerar um problema de custo enorme para a população. Então, de novo, eu não posso pensar uma infraestrutura hoje. Eu preciso pensar uma infraestrutura transgeracionalmente, né? Entre as gerações. Tá certo? Tinha lá o devido licenciamento ambiental. Então, quer dizer, isso é complicado. Agora, o licenciamento, ele tem um problema natural pelo fato de que, no Brasil, a competência para gerir o meio ambiente, para executar a política ambiental, é dos 3 entes federativos. União, Estados e Municípios.
Então, como nós podemos, né, acoplar esses interesses dos 3 entes federativos para entender, por exemplo, onde o empreendedor tem que licenciar ambientalmente a sua infraestrutura? Esse era um problema enorme. Aliás, eu fiquei muito feliz aqui quando o Bernardo disse que a EPL vai assumir aí o papel de empreendedor nos licenciamentos. Isso é fundamental, né? Para quê? Para que abra-se um canal de diálogo efetivo com as autoridades ambientais e resolva esse problema de insegurança que decorre da nossa estrutura federativa, da divisão de competências aí em matéria ambiental. Bom, nesse particular, nós temos uma boa notícia, não é recente. Por quê? Porque o Congresso publicou aí a Lei Complementar 140, que apesar de não ser muito inovadora do ponto de vista material, já que ela repete muitas coisas que estavam em resoluções do CONAMA, né? Mas essa lei complementar, ela tenta equacionar o problema federativo em licenciamento ambiental e tornar previsível à população e ao empreendedor qual tipo de empreendimento deve ser licenciado perante a União, qual tipo de empreendimento deve ser licenciado perante o Estado, qual tipo de empreendimento deve ser licenciado perante o município. Então, do ponto de vista de previsibilidade e segurança, essa lei foi um enorme passo para nós, sobretudo em matéria de infraestrutura, né? Porque, de repente, eu licenciava infraestrutura perante o Estado, aí vinha a União. Não, mas você tinha que ter licenciado essa infraestrutura perante a União, né? E aí? Então, sua infraestrutura está irregular, né? Então, quer dizer, eu preciso também de um ordenamento claro e eu acho que foi muito, muito salutar a edição dessa lei. Enfim, nós temos também um problema relativo ao ambiente, que é a questão da complexidade do licenciamento, né? Porque no Brasil nós temos um licenciamento tríplice. Então, lá tem licença prévia, licença de instalação e licença de operação, né? Talvez seja adequado formular a seguinte pergunta: será que esse sistema de licenciamento prévio faz sentido? Talvez ele faça sentido em um país que não tem uma cultura forte de planejamento. Bom, eu preciso licenciar 3 vezes para confirmar o planejamento de cada etapa dessa infraestrutura. Mas, bom, se nós planejarmos a infraestrutura adequadamente, né, no médio e longo prazo, talvez eu precise licenciar só uma vez. Por que não? Né? E outro problema que nós temos, eu não tenho só licença ambiental, às vezes eu tenho licença urbanística, às vezes eu tenho uma série de outras licenças, né? E essas licenças causam custos para, né, planejamento da infraestrutura, instalação da infraestrutura, e isso vai ter impacto. Impacto onde? Impacto nas concessões, no preço dos contratos, impacto na vontade de um agente de mercado investir em infraestrutura e não numa banquinha de cachorro-quente, né? Então, isso faz toda a diferença, tá certo? Então, desculpem-me por falar tão rapidamente, né, mas a minha ideia era só pincelar alguns aspectos, eu não sei nem se eu estourei meu tempo. Não, pode. Né? Me desculpe de todo modo, mas enfim, eu só gostaria de pincelar esses aspectos e, de novo, só ressalvando que são abstrações, não é? Assim, às vezes, talvez um ou outro aspecto não faça sentido em um determinado setor, tá? Então, eu só quis trazer a problemática. Obrigado. Então, deixa eu jogar uma outra problemática para você trazer a solucionática aí, que nem diria o Dari. Recentemente, a gente leu notícias nos jornais, você falou da Anatel, da dificuldade de multar porque se recorre a outras instâncias, né? Uma determinada empresa telefônica estava em curso numa multa aí expressiva pelo não cumprimento de metas acordadas com a Anatel. E o presidente da Anatel deu uma declaração que iria estender o prazo, porque percebeu que havia um bom avanço da parte aí da operadora, não tinha conseguido atingir aquelas metas, mas tinha avançado. Ele tem esse direito da cabeça dele dizer quem pode ser beneficiado com isso? Isso aí não tem um crime nesse ângulo aí, não? Ou pelo menos uma falta administrativa grave? Ele não pode abrir mão da cobrança de uma multa que já foi aplicada, né? Ele tem que executar essa multa. Se a empresa não paga no âmbito administrativo, voluntariamente, ele tem que ir à justiça. Isso é o que nós chamamos de renúncia indevida de competência, né? O que acontece com se a notícia é correta, que parece que está correta, que não foi desmentida, o servidor que incorre em algo assim, ele está sujeito a quê? Bom, boa pergunta, né? Ele está sujeito, primeiramente, à infração disciplinar. Em segundo lugar, pode estar sujeito à improbidade, porque na lei de improbidade existe a hipótese em que um servidor deixa de agir e, pela sua omissão, causa um dano indevido ao patrimônio público.
Então, deixar de cobrar multa significa causar um dano indevido, né? E, além disso, ele poderia ser, eventualmente, dependendo aí da situação, enquadrado no Código Penal por crime contra a administração, né? Mas eu já não sou penalista, então eu vou... eu passo a parte penal. Por exemplo, você tem um contrato de concessão que obriga as empresas a investirem 15 bilhões, aí estou falando especificamente em telecomunicações, 15 bilhões na infraestrutura. A quem compete fazer essa cobrança e quem não cobra, qual a responsabilização que se dá? Bom, depende do setor, mas em muitos setores a fiscalização do contrato é feita pelas próprias agências, né? Tem aí um caso, até que foi noticiado recentemente, de omissão de algumas concessionárias, se não me engano, em Santa Catarina e no Paraná, em relação a obras de transporte rodoviário, né? As empresas tinham recebido as rodovias federais, mas não tinham executado as obras de melhoria necessárias. Nesse caso, se não me engano, foi o próprio TCU que cobrou o Ministério Público. Mas, via de regra, automaticamente, é a própria agência que tem que tomar a iniciativa para fiscalizar. Aliás, esse é um ponto importante, porque não só nesse caso do transporte rodoviário lá de Santa Catarina, mas agora também recentemente, depois dos movimentos sociais, não é? A Artesp no estado de São Paulo decidiu contratar a FIP para fazer uma avaliação da situação das rodovias estaduais. E descobriram lá que, por algumas alterações contratuais nas concessões, as rodovias tinham lucrado aproximadamente 2 bilhões, ou faturado, não sei se é lucro ou faturamento, mas 2 bilhões a mais, né? Isso traz uma questão interessante que tem a ver com aquele embate sobre o modelo regulatório, né? Será que as agências estão cumprindo definitivamente o seu papel? Porque eu até achei engraçado. Nossa, a agência está contratando a FIP, mas a agência já não é composta por pessoas especializadas nesse assunto? Ela está contratando a FIP para entender o próprio contrato que ela alterou? Eu fiquei me perguntando isso, né? Como no caso lá das... Aí vem aquela questão, né? Porque a grande defesa das agências é a autonomia técnica. Mas depois aí com os movimentos sociais em que muitos órgãos públicos foram apertados, né? Muitas agências mostraram que não tinham conhecimento técnico nenhum do que estava acontecendo nos contratos. É uma coisa inexplicável. O modelo de agência ele traz um conjunto de vantagens e tem um conjunto de riscos que já tem sido muito analisado nos Estados Unidos, que é a captura para as altemas, a captura pelo mercado. De que maneira que, pegando aí a legislação comparada aí de Estados Unidos, a própria Alemanha que você mencionou, de que maneira que esses países trabalham essa questão da captura, o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte: quando se fala na cooperação entre as diversas entidades aí, Tribunal de Contas, agências, ministérios, você tem alguma forma, algum modelo que outros países já testaram com sucesso para estabelecer essa integração? Olha, bom, primeiro em relação à captura, né? Bom, acho que há iniciativas que são clássicas, né? A primeira é a regra de quarentena. Então, essa regra de quarentena vem agora prevista na nova lei do CAD, está prevista em algumas leis e está prevista na lei dos servidores das agências, dos dirigentes, se não me engano, né? E esse é um instrumento fundamental para evitar captura, até o mesmo, olha, você me faz um favor agora e no futuro eu trabalho para você, eu te passo informação privilegiada, né? Depois é a questão de deveres mais claros em relação à proteção de dados. Isso precisa ser feito, né? E, em terceiro lugar, efetivamente realizar o controle das decisões da própria agência. Por isso que a lei das agências trazia a questão do controle social, que, na minha opinião, é muito importante, né? Aliás, eu vou falar aqui como jurista, porque isso é uma coisa que tem me incomodado bastante. Eu acho que o Brasil está bem em legislação de direito administrativo, com algumas exceções, né? Como assim, a falta de normas sobre cooperação, sobre a coordenação federativa. Mas, de modo geral, em termos de esferas de responsabilidade, nós temos crime contra a administração, lei de improbidade, infração disciplinar. Agora saiu a nova lei aqui, né, que tem a responsabilidade das empresas por corrupção. Então, nós temos muita lei. Só que as leis não pulam, não é? As normas não saem do papel e se transformam em realidade. Tá? É aquela coisa, não basta uma estrutura de agência ou uma lei para reger a agência. Eu preciso de efetivo controle, eu preciso de cobrança, né? Por isso que foi importante. Uma outra ação interessante, parece que o TCU, o Ministério Público, agora eu não me recordo, mas cobrou também na parte de transportes terrestres, né, que a agência
fizesse a licitação de 2.000 linhas de ônibus que não tinha feito há mais de 18 anos. Então, o que eu preciso para resolver isso? Uma nova lei sobre responsabilização dos agentes públicos? Eu acho que isso é tudo o que nós não precisamos, porque o agente público já está assustado de tanta esfera de responsabilidade. Né? Ele está, né? Esse não é a questão. A questão é utilizar os mecanismos que nós temos. E, nesse caso, foi muito útil. O TCU falou, olha, filho, há 18 anos, né, é preciso fazer a licitação de 2.000 linhas de ônibus de transporte interestadual. E por que isso não foi feito? O governo estendeu por decreto, prorrogou por decreto essas concessões, essas permissões por 15 anos que era o tempo necessário para se organizar essa licitação das novas linhas, e nada foi feito. Então foi necessário uma instituição chegar, uma instituição de controle, chegar e falar, olha, ou você faz ou você terá problemas. Né? Outro problema aconteceu na ANTAC, foi aquela denúncia de venda de pareceres por servidores públicos. Né? Então, aquilo houve uma operação da Polícia Federal, e a Polícia Federal descobriu que havia servidores que vendiam, ou sei lá, enfim, realizavam algum tipo de favor, né, e puniu esses servidores. Né? Disso tudo, eu acho que nós extraímos que falar em agência reguladora não é falar em um modelo mágico, né? Porque nós temos o ser humano dentro das instituições, então isso é tudo sempre uma combinação, né? Eu preciso de instituição, mas eu preciso de pessoas, né? E eu acho que há vários casos no Brasil que mostram algumas coisas que são para reflexão. Alguns casos em que as agências atuam muito bem de modo eficiente, mas alguns casos absurdos, como esse em que uma agência estadual de transporte não sabe o que acontece no contrato de concessão de rodovia. Ou como uma agência federal não faz uma licitação por quase 20 anos que tinha que ter feito. Não é? Então, eu não sei, eu acho que às vezes, eu como jurista, muitas vezes acredito que o problema está mais na questão da gestão pública e na necessidade de profissionalizar cada vez mais, valorizar o servidor público, mas também exigir a responsabilidade daquele que é um mau servidor, que não é maioria, aliás, não é uma minoria, né? E para resolver esse tipo de questão. Bom, eu vou abrir para as perguntas dos senhores aí. Professor. Revelasse a minha perplexidade, porque foi dito, pena que não está aqui ainda o Bernardo Figueiredo, que nesse período nós tivemos o Brasil sofreu uma prática de tentativa e erro. De uma maneira tão cândida foi dito isso. Nós tivemos um sistema de transporte ferroviário destruído, 2/3 das ferrovias brasileiras destruídas, né, sob as barbas da NTT. O Tribunal de Constituição falou que, além da destruição das ferrovias brasileiras, dessa apropriação para fazer livres escolhas de mercado, escolhendo que cargas, para quem, em que portos, otimizando seus ativos, né, e abandonando o território brasileiro e populações do interior, inviabilizando o nosso desenvolvimento, ainda a NTT, sob a gestão do Sr. Bernardo Figueiredo, permitiu que as concessionárias ferroviárias adotassem práticas contábeis que incluíam atribuir o caráter de investimentos a todo tipo de atividade de custeio, de cafezinho ao que se puder imaginar. Uma quantia de 25,5 bilhões de reais, mais do que se teria arrecadado com os tais privatização dos aeroportos. E agora, como disse bem o professor da UNB, nós estamos em novo no caldeirão desses magos. Esse novo sistema ferroviário, que é uma belíssima jabuticaba, em nenhum lugar do mundo existe esse modelo, porque o modelo da separação da infraestrutura com a operação existe na Europa, mas o que se fez na Europa? Se separaram empresas estatais, nós tínhamos, como lá na Espanha, por exemplo, a Renfe, que era a nossa rede ferroviária federal aqui, se dividiu em duas, uma geriu a infraestrutura, passou a chamar a DIF, e outra, a Renfe Operadora, fez a operação ferroviária. E a Renfe Operadora pagava para usar a infraestrutura da DIF. Se dividiu os 30 mil funcionários,
15 para cada lado, e com o tempo, o envelhecimento, foi se fazendo a transição. Nós perdemos inteligência ferroviária nesse período, completamente. E esse novo modelo, aliás, eu vou sugerir até o Senado, as consultorias do Senado, os senadores chamam uma conversa sobre isso, antes que se realize mais essa tentativa, que o novo erro, é tão evidente o erro que será, a Valec vai vender capacidade de transporte. Como é que se vende capacidade de transporte? Tem que ser uma empresa de alta, vender transporte para quem? A que custo? E já se sabe que isso se fala um subsídio da ordem de 30 e tantos bilhões nesse custo. Se fosse, e é um chute, porque ninguém sabe o valor desse tal de subsídio, pode ser um fracasso, um rotundo fracasso, e tão evidente esse fracasso, e a reação popular a este fracasso, porque daqui a pouco a Valec vai ter que ter alguns bilhões para pagar a esses cartórios, os novos cartórios ferroviários, da dona Odebrecht, sei lá mais quem, que vão sem transportar um nada numa ferrovia determinada, perdida no interior do país, vão receber como se estivesse sendo usada toda a capacidade de transporte. Aí, logicamente, que a sociedade brasileira não vai aceitar. E, não aceitando, o Congresso poderá não colocar recursos no orçamento da Valec. E aí, querem os magos desses modelos uma garantia. Querem um LP, que não sei até se foi enviado ao Congresso, que anunciou que se ia enviar, assegurando que o Tesouro avalize. Ou seja, querem sacar contra a coroa, como os velhos reis da Inglaterra, os velhos juízes da Inglaterra. Então, só quero revelar aqui a nossa perplexidade com essa afirmação do presidente da EPL, a empresa de planejamento logístico, dizendo que nós estamos fazendo uma brincadeira de tentativa e erro com o futuro do país. Aliás, só para ver, por essas razões, aliás, o senador Requião está editando um livro agora, vai ser divulgado, com as notas taquigráficas das razões pelas quais o senhor Bernardo Figueiredo, na área pessoal, não conheço pessoalmente, foi rejeitado pelo Senado. Na verdade, o Senado da República rejeitou esta política de transporte no país. Eu lamento que não tenha sido colocado, dá uma bela discussão aí, mas eu peço que encaminhe para a gente aí os trabalhos e artigos aí em cima dessa crítica aí, para a gente colocar nas discussões posteriores aí no... Eu imaginava que o debate fosse correr com a presença dos debatedores, por isso eu aguardei um pouco mais. Tá. Mas é um tema relevante, eu acho que não dá para... Tem que se abrir discussão efetivamente aí. E eu acho que tem uma questão subjacente a esse debate todo da infraestrutura e agora com essa coisa da regulação. Acho que o Samuel já começou a levantar alguns apontamentos, né? Mas eu acho que eu gostaria de focar numa questão, né? Quer dizer, para a gente aproveitar o tempo, perguntar para o professor e mesmo para você, Luiz, é que eu acho que, na verdade, existe uma ideia, né? Quer dizer, subjacente a esse modelo todo das concessões, que, na verdade, é uma forma travestida de privatização, do meu ponto de vista, né? Simplesmente, que é a ideia de que a gente está lidando com o mercado da batatinha, como eu chamo. Né? Quer dizer, e não é isso. Quer dizer, quando a gente trata de empresas ferroviárias, é um monopólio do lado da oferta. Quando a gente trabalha com rodovias, né? Quer dizer, é basicamente um monopólio ou, em alguns casos, duas possibilidades. Você vai pela autoestrada e, no caso do Brasil, às vezes nem tem você ter a alternativa de pegar a via local onde você não pagaria o pedágio. No caso dos portos, a mesma coisa. No caso dos aeroportos, a mesma coisa. Então, quer dizer, quando a gente pensa um sistema em que os agentes de oferta, quer dizer, estão em total assimetria com os agentes de demanda, quer dizer, exige-se, quer dizer, necessariamente, para que o sistema seja eficiente, não do ponto de vista do lucro dos operadores, mas do funcionamento do ponto de vista da sociedade, quer dizer, um grau mais acentuado do ponto de vista da presença do Estado na regulação. E o que tem se apresentado, quer dizer, talvez como um pouco as consequências desses 20 anos, né, quer dizer, de uma crença absoluta na ideia do mercado, do neoliberalismo, aquela coisa toda, quer dizer, na prática, o sistema está comprometido, quer dizer, veja, os casos mais recentes, quer dizer, os processos estão sendo todos adiados porque existe uma chantagem latente do setor privado de que, se as condições não forem melhores, nós não participamos da concorrência. E o Estado acaba sendo refém dessa situação, quer dizer, você adia pela terceira vez um projeto que nem sei se é essencial para o país, não vamos discutir isso, mas o caso, né, do trambado. Você aumenta a taxa de retorno dos investimentos, porque senão o setor privado não vem.
Você percebe? Quer dizer, então, tem uma lógica que está incorporada na própria administração pública, nos próprios responsáveis pelo Estado na condução desse tipo de projeto, que não é necessariamente, quer dizer, o atendimento a um modelo equilibrado, seja na questão econômica, social, ambiental, mas é simplesmente fazer, não, a gente precisa a todo custo que o setor privado venha, e então a gente cede, né, em todos os aspectos possíveis. Então, acho que isso é uma questão que eu acho que a gente seria importante de discutir, quer dizer, além do problema da captura, como você colocou, que eu acho que é fundamental, quer dizer, a história recente do comportamento das agências reguladoras, elas são instrumentos basicamente de defesa dos interesses das empresas concessionárias e não da sociedade, um absurdo, né? E um outro dado que eu acho que a gente não pode também deixar de levar em consideração, que o professor já colocou, que é um problema também cultural, quer dizer, não é para a gente justificar, mas a gente tem que levar em conta que é um problema generalizado de impunidade, né, e de corrupção, tá certo? Quer dizer, você acaba dando exemplos recorrentes do ponto de vista da ação do Estado para o setor privado. Por exemplo, os refis que o Ministério da Fazenda faz a cada ano. Quer dizer, é o exemplo mais concreto, o professor já levantou, às vezes, a minha cobrança, de que, olha, é melhor eu dever para o Estado, e, quer dizer, eu não pagar, eu sonegar, do que eu pagar, porque eu sei que o ano que vem vai ter uma nova lei e eu vou pagar com desconto financiado em 60 vezes, ou às vezes até mais, às vezes mais de 10 anos. No caso das agências reguladoras, a mesma coisa, quer dizer, você acaba tendo decisões das agências que são decisões, inclusive, que são contra a própria, contra os dispositivos legais, de não cobrança de multas, de cobrança de tarifas abaixo do custo, aquela coisa acima do custo, desculpa. Quer dizer, são medidas, quer dizer, acabam, de uma certa maneira, fazendo com que a sociedade, a população, tenha uma descrença, infelizmente, sobre esse tipo de modelo. E a verdade não é o modelo em si que é equivocado, quer dizer, mas é muito mais a forma como ele é operacionalizado, tá certo? E eu acho que essa é uma questão que a gente também não pode deixar de enfrentar, quer dizer, não basta simplesmente mudar o modelo ou fazer a lei ser mais dura, né? Para finalizar, quer dizer, a gente tem um exemplo recente do presidente da Corte Máxima de Justiça brasileira, quer dizer, dando um exemplo, que eu não sou jurista, mas que as pessoas que estão se manifestando recentemente, de ilegalidade, quer dizer, a pessoa burla a lei para fazer a aquisição de um imóvel, e ele é o responsável perante o Brasil e perante o mundo da vigência da lei em nosso país. Tá certo? Agora, por exemplo, recentemente o secretário do Tesouro queria que o BNDES, o Banco do Brasil, assumissem os riscos da operação e o financiamento, que tinha que explicar para ele que isso é papel de seguradora, de... Então, eu acho que você colocou bem, não é uma questão de discutir, uma coisa é discutir o modelo, qual modelo que funciona mais. Agora, independentemente de discutir se é um modelo mais intervenção estatal ou privado, o que a gente vê é uma improvisação e uma falta de controle sobre as agências monumental. Então, mesmo do ponto de vista liberal de agências aí, essas agências não cumprem o papel, né? E em relação a essa questão do modelo ferroviário, eu acho que a gente tem que abrir essa discussão mesmo. A gente está aberto lá para receber esse material aí, para ampliar a discussão. Eu concordo integralmente com o Luiz e com a manifestação, né? Só tocando nessa questão do afogadilho dos projetos muito desesperados, né? Lembrar outro caso, aquele das renovações das concessões de energia, né? Quer dizer, e uma leitura que eu faço, muitas empresas aderiram, então não sei se foi tão ruim assim, né? Que eu saiba, as do Paraná, São Paulo e alguns Minas, né, dos governos mais ligados ao PSDB, não aderiram. Mas a grande maioria aderiu. De todo modo, o que as empresas reclamam é que, aderiram e até hoje não sabem quais são os detalhes do projeto, nas renovações de geração de energia. Isso tudo é resultado de, às vezes, projetos desesperados. Então, isso é complicado, porque também acaba gerando um clima de incerteza. Isso passa uma mensagem para todas as pessoas: olha, eu não sei o que pode acontecer, a todo momento pode ter uma mudança total do panorama jurídico. E então, para eu entrar nisso, eu quero muito dinheiro, já que eu estou entrando num ambiente inseguro, né? Quer dizer, eu não estou nem... Eu só estou dizendo como os agentes pensam, né? Eles pensam exatamente assim: qual é o meu risco? Quanto maior é o meu risco, mais dinheiro eu quero, né? Esse é um fato.
Mas essa questão realmente de comprar capacidade total para minimizar risco, aí eu não tinha tentado para... Isso aí cria um buraco negro aí também, que você não... Porque uma coisa é risco geológico, agora risco de demanda, você não saber estimar, a concessionária não querer correr o risco da demanda futura, isso não existe, pô. Porque até viola a lógica da concessão, porque a concessão é um contrato por conta e risco da empresa particular. Isso é a definição básica de concessão. Né? Adriano, sou engenheiro eletricista, mas só complementando ali o que ele disse, o próprio palestrante, na ocasião, falou que o privado, na relação com o setor público, ele só quer ficar com risco de ganhar. Né? E isso é terrível, né? vindo do presidente do DPL. No caso das concessões que venceram, só um esclarecimento, que essa leitura de que negaram os que eram governo do PSDB é uma leitura totalmente equivocada e obtusa. Né? Os governos do PSDB, tanto de outros locais, de outros partidos, aderiram quando era transmissão. Na geração, a orientação econômica, a avaliação de todos os minoritários da Eletrobras era de não aderir. Só aderiu a Eletrobras porque o governo manda. Né? Então, como a Eletrobras detinha a maioria da geração, foi um sucesso grande na geração. E como não detinha na parte estatal, não tinha, o governo federal não tinha como apitar na parte estatal, aí não aderiu. Porque realmente é anti-econômico na geração. Na transmissão era econômico. Então, os governos Copel... Aí coincidiu que as três grandes elétricas estaduais estão em São Paulo, Minas e Paraná. Sim, coincidiu, foi. Exatamente. Mas esses estados aderiram na transmissão, não aderiram na geração. Só explicar isso. Obrigado. Apenas voltando à questão que o professor Tiago levantou a respeito das multas que não são cobradas ou que são adiadas a sua cobrança, né, a concessionária ou permissionária, eu gostaria de levantar o seguinte ponto. É que, uma vez, né, colocamos no lugar da empresa que recebe aquela multa. Ora, se eu disponho, né, de instâncias recursais que eu posso me servir para adiar, protelar ou impedir essa cobrança, eu vou utilizá-las a 100%. Então, eu queria que o professor Tiago falasse um pouco também dessa questão em relação ao sistema judiciário nacional, de que permite, né, durante 10, 15, 20 anos, que uma empresa não seja penalizada ou que não seja realmente efetivada aquela penalidade prevista em código ou numa norma de uma agência reguladora. Né? Então, esse é um ponto que é crucial e que retoma também a questão da integração não só de políticas públicas, nem de planejamento, mas também entre os poderes federativos, porque se de um lado a gente busca, né, como servidor, como órgão, né, como cidadão, fazer um controle social, administrativo, etc., por outro lado, há tantas instâncias recursais que o trabalho, ao final, fica descaracterizado. Né? Então, gostaria que o professor Tiago, como jurista que é, né, e já parabenizo pela brilhante apresentação, né, esclarecesse um pouco essa questão. Ou seja, como é que um servidor de agência pode atuar bem, de maneira efetiva, eficaz, se, do outro lado, há toda uma estrutura, né, o que muitas vezes na mídia, viu, Nassif, a gente encontra isso, é o cipual, digamos assim, normativo e legal, né, que permite às empresas escaparem às punições. Bom, obrigado pela pergunta. Assim, uma solução única é muito complexa. O que nós precisamos fazer, em primeiro lugar, no âmbito administrativo, ampliar a cautela com os processos e com a normatização interna da agência. Esse é um ponto apontado por muitos advogados. Né? Quer dizer, muitas agências acabam editando ou criando coisas sem uma devida base legal e isso né? Qualquer advogado vai falar, bom, deixa eles fazerem que eu vou questionar. Né? Então, esse é um ponto que tem que ser analisado com muita cautela dentro das agências, até com a ajuda da Procuradoria Federal, para que as agências não criem algumas coisas polêmicas sem o devido respaldo do Congresso.
porque isso vai levar a questionamentos. Então, do ponto de vista regulatório, não vai funcionar. Bom, vai funcionar quando a agência gostar da decisão, mas se ela não gostar e houver essa falha, já não vai funcionar. Então, acho que tem uma tarefa administrativa que precisa ser feita, né? E aí também é preciso... É importante dizer, né, que nós juristas temos uma certa culpa também nessa história, né? E eu estou dizendo os juristas que atuam também no Estado, porque nós juristas, por natureza, tivemos uma criação reativa, né? Nós aprendemos a esperar um problema para dizer alguma coisa. Nós não temos uma posição de estrategista. E o que é importante em muitos aspectos da administração pública é que o jurista seja colocado nessas reuniões de estratégia, seja inserido no desenvolvimento da política para evitar, ou pelo menos minimizar o risco de determinadas decisões ou normas regulamentares que corram muito risco de ser questionadas. Um outro papel importante é do próprio legislativo do Congresso em editar normas que sejam claras. Né? Isso é uma determinação que consta de lei complementar. As normas devem ser claras, mas nem sempre são. As normas são extremamente confusas, sobretudo em direito administrativo, regulação e direito ambiental. Né? Quer dizer, uma pessoa que lê uma norma ambiental, ela não sabe exatamente, ela não consegue ter uma resposta, ela precisa licenciar um determinado empreendimento ou não, onde que ela tem que licenciar esse empreendimento. Então, eu achei muito salutar esse esforço do Congresso, por exemplo, na seara ambiental, de colocar normas importantes em uma lei complementar. Porque nós estamos desde 1981, com a lei lá da Política Nacional de Meio Ambiente, com uma série de normas importantíssimas em resolução do CONAMA, que para qualquer especialista em direito público se diz, eu não posso ter esse tipo de norma em resolução, editada por um órgão como norma administrativa, eu preciso de chancela do Congresso, ou seja, do povo, para que esse tipo de norma seja editada. Então, o Congresso também tem um papel em alinhar, em criar uma legislação transparente. E, enfim, tem uma questão aí do Judiciário, que é praticamente essa do Judiciário, é a mais complexa, não é? Quer dizer, o Judiciário tem trabalhado, tem evoluído desde a emenda 45 de 2004, para reduzir recursos, para dificultar o acesso às instâncias superiores, STJ, STF. Eu acho que isso tem tido algum resultado, mas há um outro problema ainda, que é a própria gestão do Judiciário. Né? Esse é um ponto polêmico que surgiu agora no debate aqui no Congresso sobre a criação dos novos TRFs. Quer dizer, e é um debate que precisa ser feito não por juristas, por administradores. Eu preciso saber quantas ações eu tenho em São Paulo. Eu tenho, não sei, 30% das ações brasileiras, então eu preciso de mais de um tribunal. Né? Eu preciso dimensionar os tribunais, eu preciso treinar os servidores, eu preciso treinar esses juízes, inclusive em matéria de administração pública, de gestão. Muitas vezes, isso é um problema que nós vemos na faculdade, vocês não pensam no impacto das suas decisões. Né? E qual é o problema, sobretudo na primeira instância? É que o juiz analisa o caso concreto buscando fazer microjustiça. Só que às vezes uma decisão de microjustiça me causa um problema macro absurdo em termos de regulação, pelo precedente, etc. Né? Bom, há duas soluções para isso. Né? A primeira é manter as agências como entidades administrativas e trabalhar no aperfeiçoamento do judiciário. Tá? Ou, eventualmente, convencer o judiciário a respeito desse tal princípio da deferência. Né? Havendo uma decisão técnica, então o judiciário abriria mão em favor da decisão das agências. Só que isso é um princípio que pode ser questionado à luz da Constituição. Uma outra solução, uma outra solução seria pensar em uma especialização do judiciário para algumas questões, uma especialização maior, por exemplo, judiciários. Eu vou dar só um exemplo. Na Alemanha, o judiciário é especializado em administrativo, trabalho, social, finanças e direito comum. No Brasil, o nosso judiciário é especializado em trabalhista, tudo bem, acho que tem uma demanda que justifica, mas depois em militar, né, e eleitoral e justiça comum. Então, quer dizer, isso também envolve uma reflexão. Será que nós não precisamos repensar essas justiças, essas divisões? Né? E, em terceiro lugar, só para finalizar, há uma discussão muito interessante feita nos Estados Unidos sobre a natureza das agências. Será que as agências não poderiam ser previstas constitucionalmente como tribunais administrativos com decisões definitivas? Isso dependeria de uma emenda constitucional. Não é? Então, determinadas agências têm poder definitivo, não sofrem revisão no judiciário. Eu poderia fazer isso com emenda.
tá? São ideias só, tá? Mas para mostrar a dificuldade que você tem desses conceitos entrarem nas diversas corporações, seja judiciário. Recentemente, um procurador, Eugênio Aragão, ele produziu um trabalho de uma coragem monumental, porque ele apontou um conjunto de críticas aí aos procedimentos dos seus colegas, né? E um deles é esse negócio de permanentemente buscar o conflito, e não a conversa, o acordo. Então, a cabeça do procurador foi crucificado pela corporação, né? Então, o Brasil, esse negócio do pensamento, é muito interessante, quando você vê essa rapaziada aí de movimento de redes sociais e tudo, você descompartimentaliza tudo. Agora, no Brasil, até eu escrevi sobre isso quando teve aquele Roda Viva lá dos meus colegas da mídia convencional com aquele pessoal lá da Casa Fora do Eixo, tudo, né? Quando você pega o pensamento convencional, a nossa tradição portuguesa aqui é muito mais pesada, é tudo compartimentalizado. É tudo. Cada poder é compartimentalizado, cada instância administrativa é compartimentalizada, cada visão de país é compartimentalizada. Quando você vai discutir aí, quer saber se você é esquerda, direita, se é PT, se é PSDB, é uma coisa fantástica, né? Fantástica. As próprias empresas, que a grande revolução de gestão que teve, foi quando se conseguiu juntar todo mundo em torno de uma mesa e definir os objetivos maiores e cada setor entender qual a contribuição que daria aquele objetivo maior. Mas quando você vai para a área política, no sentido amplo, e para a área pública, nós não temos, infelizmente, estadistas em nenhuma instância. Esse é um outro ponto interessante. Interessante não, é trágico, né? Você não tem figuras referenciais hoje na administração pública, no sistema partidário, no executivo, no judiciário, que você tem a grande expressão, é o Joaquim Barbosa, né? Então, eu não sei se é essa fase de transição que você implodiu todos os sistemas convencionais, já vinham sendo implodidos, né? E vai ser criada uma nova ordem aí, muito pulverizada ainda para o aparecimento dos novos atores, mas quando esse Barroso foi indicado ministro do Supremo, vocês, advogados, falaram, finalmente, eu já ouvi de muitos advogados, o Luiz Roberto Barroso é maior do que o Supremo, que é um absurdo. Eu não digo que seja errado a avaliação, eu digo que é um absurdo você ter um Supremo que é menor do que uma figura referencial, por quê? Pela ausência total de figuras referenciais, né? Então, você pega o Ministério Público, o Gurgel, que é o cara que desenha o Ministério Público. Aqui nós estamos no Senado e na Câmara, eu vou me exibir de fazer avaliações sobre os comandantes aqui, né? Mas é interessante isso, porque você cria um vácuo de referências muito grande e cada setor exige um estadista. Não são as leis que definem. O Ministério Público, setor, entre os analistas, entre todo mundo, aí você tem que ter aquela figura que paire acima dos interesses imediatos, tenha visão abrangente e possa se relacionar com outras figuras de outras organizações. Agora, isso é um desafio cultural monumental, né? Eu acho que a nova geração que vai conseguir derrubar essas barreiras aí, porque é uma herança muito pesada nossa aí, né? E todo esse material vai estar disponibilizado depois na internet para a gente tentar aprofundar as discussões aí. Então, muito obrigado a todos aí.